Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado reeleito Carlos Gianazzi, do PSOL. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp mais uma vez, prestando contas de mandato, mas falando do desafio que é renovar o contrato com a cidadania, com o cidadão, com o eleitor, para o seu quarto mandato. Meus parabéns, deputado, antes de mais nada. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui no programa, com você, de entrevista da TV Alesp. Olha, Jorge, eu estou muito contente porque a minha votação foi a maior da Assembleia Legislativa de São Paulo, dos 94 deputados, Eu tive 218.705 votos. Então, o senhor não esquece nem a unidade, não, 218.705. Foi porque cada pessoa ali, cada voto é importante, Então as pessoas falam, eu tive aproximadamente 200 mil votos. Não, estou falando 218.705. Todos esses votos são importantes porque foram pessoas que não só votaram, mas pessoas que se empenharam, fizeram campanha, confiaram no nosso mandato e ajudaram muito, construíram essa candidatura coletivamente e constroem o nosso mandato. Nosso mandato é um mandato popular, coletivo, mandato crítico, que tem um papel fundamental hoje no estado de São Paulo. Então foi a maior votação aqui da Assembleia Legislativa. Entre os reeleitos. Entre os reeleitos, foi o nosso. Temos que lembrar, inclusive, deputado. Nós só perdemos, e a terceira maior do estado. Nós só perdemos para a PSL, para a candidata do Bolsonaro, a Janaína Pascoal, e para o candidato do MBL, mas eles ganharam em todo o Brasil, porque é uma onda que está beneficiando esse setor mais atrasado, mais conservador, que vai levar o Brasil, com certeza, se nada for feito, a um grande abismo, a um grande suicídio social e político, não há dúvidas em relação a isso, mas é uma onda, eu falo, passageira, É algo muito virtual que tem os dias contados, mas daí não, mas a nossa votação foi a terceira do estado e a maior da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico contente porque isso mostra que tem pensamento crítico na sociedade, que as pessoas estão entendendo a importância da educação pública, porque a nossa grande luta é a defesa da educação pública gratuita e de qualidade, a defesa do magistério e dos profissionais da educação. Esse é o centro da nossa grande luta. Logicamente que depois nós abraçamos várias outras lutas e causas e movimentos da sociedade, de outros segmentos, o pessoal do Judiciário, do MP, da Defensoria, o pessoal da Secretaria da Fazenda, da Fundação Casa, do Sistema Prisional, de outras redes municipais do Estado de São Paulo, de vários municípios. São muitas lutas, as lutas que nós travamos também para combater as desigualdades econômicas e sociais. Essa tem sido a ação do mandato. As pessoas confiam no nosso mandato, por isso que as pessoas não só votaram, mas se empenharam. Num momento difícil, de crise, de falta de credibilidade na política, nós avançamos com a nossa votação. Então nós estamos contentes, isso só nos fortaleceu para continuar lutando mais ainda do que estávamos lutando para que haja uma transformação da sociedade brasileira. Deputado, o que falar também no tocante à sua reeleição em relação aos demais deputados nesta casa? Dos 94, apenas 42 tiveram os mandatos renovados. Ou seja, 52 deputados não foram reeleitos. Aumenta também a sua responsabilidade. O que mudou nessa campanha em relação às outras 3 anteriores? Olha, o que mudou foi que houve um descrédito, um desencanto com a política. As pessoas não acreditam mais nos partidos políticos, não acreditam mais nos candidatos, nas instituições. Há uma crise generalizada de representatividade, E com isso, o que aconteceu? O setor da extrema-direita ocupou esse espaço, que era um espaço que era do centro e da própria direita, porque os partidos mais devastados foram os partidos de direita ou centro-direita, como o PSDB aqui, que foi arruinado com essa eleição. O PSL, que é a extrema-direita, que pode nos levar ao abismo econômico, social, ocupou o espaço do PSDB. Nós que somos mais do campo da esquerda, centro-esquerda, nós não fomos afetados por essa onda, porque nós somos coerentes, nós temos luta. Agora, esses outros setores foram mais afetados do que nós, sem dúvida nenhuma. Sim, deputado, ainda no tocante à bancada, a bancada do PSOL cresceu aqui nessa casa. Eram 3 deputados e agora
São 4 deputados, mas um dos mandatos é um mandato coletivo. Eu queria que o senhor falasse também dessa nova experiência nós que vem aqui, aqui. historicamente... Apesar de que esse mandato, a 18ª legislatura termina em 14 de março de 2019. Esse mandato que o senhor renova começa em 15 de março de 2019. Exatamente. A nossa bancada cresceu e cresceu também com qualidade. Nós temos agora 3 mulheres feministas, inclusive uma delas é trans. Então, e são mulheres da militância, da luta, que eu tenho certeza que elas darão uma grande contribuição aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, elas vão chacoalhar a Assembleia Legislativa, né? Porque são feministas, trazer o foco são do movimento para a Assembleia negro, Legislativa outra vez? Com certeza, são defensoras da comunidade LGBT, algo que eu sempre fiz aqui na Assembleia Legislativa. Nosso mandato sempre trabalhou, né, com essas causas, de inclusão, sempre, né, de inclusão, de minorias, maiorias, mas agora nós vamos ter pessoas, né, para fortalecer ainda mais essas pautas identitárias. Vai ser muito bom. Eu não vejo a hora delas chegarem, porque daí nós vamos, como eu disse, chacoalhar aqui a Assembleia Legislativa. Foi uma eleição diferente também por conta do peso das redes sociais. Eu estou aqui também provocando o deputado Carlos Gianazzi, que é onipresente, não só nos programas da TV Assembleia, mas também a presença em plenário, a presença em comissões, ou seja, a presença do senhor na TV, a LESP, a presença do senhor em plenário também faz toda a diferença, deputado? Não, é importante, porque é importante que você tenha trabalho, que você trabalhe bastante e que esse trabalho tenha visibilidade, logicamente, né? Então nós temos o mínimo, nós apresentamos, as pessoas podem acompanhar as nossas ações através do Facebook, do mandato, do Twitter, do site, da TV Alesp, que é uma TV pública, né, que ela dá esse tipo de visibilidade. Agora, sem trabalho também não adianta ter visibilidade, tem que ter muito trabalho, tem que ter coerência, tem que ter história, né, tem que ter compromisso com a população, senão não adianta só mídia social. Tem muitos candidatos que tinham equipes e mais equipes de comunicação, mas não trabalho, não tinha história, não tinha coerência, não tinha compromisso, não adianta também. O senhor fez também uma campanha propositiva, porque parece que muita gente perdeu muito tempo desmentindo notícias falsas, fake news. O senhor focou no mandato. Foquei no mandato porque nós temos história, nós temos leis aprovadas, enfrentamentos. Então, eu tinha acabado de aprovar recentemente uma lei que garantiu a aposentadoria especial para os professores readaptados, da rede estadual, foi uma lei importante. Então, nós tínhamos muita coisa para mostrar e muitos projetos em andamento, muitas lutas em andamento, então foi muito tranquilo, sem fazer muita força, sem marketing, sem nada. Nós fomos com a cara limpa, olho no olho, fazendo uma campanha aberta, com transparência, sem truques, né? Sem maquiagem. Sim. E a questão da educação, que é muito presente nas suas falas na tribuna dessa Casa de Leis. Como é que vai ficar as pautas de educação? Olha, nós vamos continuar mais fortes do que nunca agora com essa votação né, a maior votação aqui da Assembleia Legislativa. Então a nossa força aumentou também aqui em relação à luta em defesa da educação pública de qualidade e, sobretudo, dos profissionais da educação. Estamos numa encruzilhada no tocante à educação, as pautas que estão surgindo por aí, em termos de mudanças, os ganhos ao longo de 30 anos da Constituição. Temos que lembrar aqui, 5 de outubro de 2018, 30 anos da Constituição, a Constituição que Ulisses Guimarães chamava de cidadã. Temos que lembrar também desses ganhos ao longo desses 30 anos, deputado. Eu estou lembrando e também provocando o deputado Carlos Gianazzi por ocasião aí do Dia do Professor. O senhor recebeu muitas manifestações na rede social aí, como professor, como diretor de escola, mas em especial como professor. Olha, a educação, sobretudo a educação pública, Jorge, está sendo atacada nesse momento. A encruzilhada é a seguinte: o que nós conquistamos historicamente, que foi pouco ainda, não é muito, Piso Nacional Salarial, Fundeb, Plano Nacional de Educação, isso, com a nova conjuntura, com a emenda 95 que o Temer aprovou em 2016, congelando os investimentos em saúde e em educação, então nós retrocedemos do ponto de vista do financiamento da educação. Só que, além disso, nós temos outros ataques, né? O Escola Sem Partido, que é uma tentativa de introdução da mordaça e da censura nas escolas. Nós temos vários ataques, né?
E hoje algumas candidaturas atacam mais ainda, anunciando, por exemplo, que haverá uma revisão da bibliografia escolar, por exemplo, dizendo que o golpe militar não foi golpe militar, foi movimento. Absurdo, foi um movimento. Mentira, foi um golpe, sim, militar e empresarial, um golpe a serviço da acumulação capitalista, do aumento da margem de lucro do capital contra os trabalhadores brasileiros. Foi um golpe de classe terrível e sanguinário que matou. Eles querem apagar isso, né? Então tem muitos ataques na educação. Por a isso quem interessa esse revisionismo, ou essa volta ao passado, 50 anos, quando se fala numa marca, aliás, se formos lembrar 50 anos precisamente, 1968, o país vivia uma ditadura, né? E com um AI-5, inclusive. Exatamente. Olha, a quem interessa? Primeiro os militares, que eles nunca aceitaram isso, porque hoje o Brasil já reconheceu que a ditadura militar fez muito mal para o Brasil. Pessoas morreram, foram arrebentadas, torturadas, exiladas, pessoas perderam seus empregos. O Brasil retrocedeu muito com uma ditadura empresarial militar. E, sobretudo, as viúvas da ditadura militar, né? As pessoas que acham que se voltar à ditadura vai melhorar. E não. E há quem queira esse retorno, deputado? Há um certo saudosismo. Uns maluquetes, pessoas desinformadas, pessoas alienadas, pessoas que não conhecem criticamente a história do Brasil. Porque uma pessoa minimamente informada vai saber o que foi a ditadura militar. Aliás, que nós não podemos nunca defender nenhum tipo de ditadura em nenhum período histórico. Sim, o professor Vladimir Safatli, que o senhor já dialogou, já fez programas, inclusive, conversa com ele chega a citar num artigo recente publicado na Folha de São Paulo, a história é feita em camadas, ou seja, o Brasil também ainda, não parece que está muito longe a ditadura, a gente ainda tem arroubos aí, a gente tem problemas de discriminação, a gente tem grupos aí tentando trazer de volta esse passado. Como é que o senhor vê essas tentativas de... É um momento tenebroso. Inclusive de apagamento da memória. Por conta do desencanto com a política, esses setores da extrema-direita, né, esses setores da morte, estão ocupando espaço aqui na Assembleia Legislativa mesmo. Eu estou assustado com a nova legislatura, com os deputados eleitos, né, a bancada da bala, né, que tem quase 12 deputados, a bancada fundamentalista que aumentou para o ano que, se essa já é ruim, é péssima essa legislatura, do ponto de vista do conservadorismo, do fundamentalismo, a que vai entrar vai ser muito pior. O nosso trabalho aqui vai ser dobrado, né, de enfrentar. Como educador, o senhor está sentindo isso também? Aliás, esse ânimos do momento eleitoral também contagia as relações. O senhor recentemente veio à tribuna desta casa, falou da situação numa escola, a proibição de se fazer uma reunião, uma discussão democrática. Exatamente, falei inclusive hoje sobre a escola estadual Miss Brown, que fica em Perdizes, aqui da diretoria Centro-Sul, que chamaram a polícia porque os alunos estavam reunidos no pátio da escola para discutir, né, a conjuntura da escola de tempo integral. Não, estavam chamaram a polícia, né, quase a polícia entrou para acabar com a reunião dos alunos. Um absurdo. Então tem um clima muito pesado, né, militarista, policialesco na sociedade, que nós não podemos tolerar. Nós não queremos voltar à ditadura militar, nós queremos liberdade, nós queremos democracia, nós queremos participação, nós queremos diálogo. Então o que estão propondo agora é uma volta à ditadura, ao fascismo, ao nazismo, a uma sociedade totalmente fechada e que vai nos levar a uma crise sem precedentes na história do Brasil. Há risco para a democracia? Quando o senhor fala nesse clima, ele parece que não é só nacional, não só brasileiro, mas alguns outros países também estão passando por uma ascensão da direita e também da violência, deputado. Na verdade, eu entendo que os donos do dinheiro, o capital, seja ele financeiro, seja ele comercial, industrial, o grande capital mundial, hoje ele não quer mais que seja a social-democracia, que tome conta dos estados. Ele está fazendo uma opção, me parece, pela extrema-direita, porque é assim nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, você tem a extrema-direita avançando em vários países. Então me parece que o capital agora, ele fala, olha, quem vai administrar os nossos interesses agora não vai ser a social-democracia, não vai ser governo de esquerda, muito menos governo de esquerda, agora nós queremos a extrema-direita. Então eles potencializam esses grupos da extrema-direita.
Ou seja, há também risco, o senhor não citou aqui a Argentina, nossa vizinha também, se falava no passado de um efeito Orloff, né, que o Brasil geralmente vivia o dia seguinte da Argentina, e a gente está vendo a situação lá também, deputado. Porque eles há risco de contágio? Sem dúvida. Não, risco de contágio, não há deputado? dúvida, não sei como o Brasil não entrou pelo mesmo caminho ainda, porque o Brasil tem uma economia mais forte, mais consistente, sim, nós temos reservas internacionais, sim, né, mas o ajuste fiscal feito lá, neoliberal, está levando a Argentina ao caos. E aqui também, se nada, porque a tendência agora, o governo Temer começou a fazer um ajuste fiscal, na verdade começou com a Dilma, o ajuste fiscal, o Temer potencializou a 1000 esse ajuste fiscal contra os trabalhadores, contra a população, e agora, dependendo do resultado eleitoral, isso pode ser potencializado mais ainda. Daí sim, o Brasil entra numa grave crise, dobrando o número de desempregados, aí só Deus sabe o que vai acontecer com o Brasil. A quem interessa o desmonte de políticas públicas, desse estado de bem-estar social que sequer se realizou nesses 30 anos da Constituição. O Brasil, você falou bem, o Brasil nunca teve um estado de bem-estar social, aqui sempre foi uma caricatura, mas mesmo assim nós temos um SUS que é subfinanciado. A quem interessa isso? Ao capital, ao sistema financeiro, sobretudo, porque eles querem agora atacar os fundos públicos. Por isso que a grande preocupação agora é fazer a reforma da Previdência. Eles querem porque querem fazer a reforma da Previdência, porque eles querem morder o grande orçamento da Previdência Social no Brasil, que é um fundo bilionário. Então o mercado está de olho nisso, as empresas, eles querem atacar ainda os cofres públicos. Tudo isso, Jorge, tem a ver com a crise financeira de 2008. Aquela crise ainda se manifesta até hoje. Muito fortemente nos países periféricos do capitalismo, e o Brasil é um deles, né? O Brasil está pagando a conta daquela... O Lula falou, aqui é uma marolinha. Nada de marola. A crise veio com muita força. E quando o capital entra em crise, como ele não pode perder a sua margem de lucro, ele tem que buscar em algum lugar. Então ele ataca os fundos públicos. Por isso que eles querem o quê? Desvincular o investimento em educação e saúde. A PEC 55 foi isso, agora a emenda 95. Eles começam a sugar agora o orçamento do Estado, retirando direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, e canalizando o dinheiro dos nossos impostos para o sistema financeiro, pagamento de juros da dívida pública. Então tem toda uma armação feita para sugar o dinheiro, a riqueza brasileira. No caso da Previdência, que é pedra de toque aí das discussões em termos da eleição, ela não tem muito a ver com a própria crise, com esse desemprego, 13 milhões de desempregados no Brasil, fora os que estão à margem do mercado de trabalho, deputado. Se fala em 27 milhões de brasileiros subutilizados na sua força de trabalho, ou seja, sem a arrecadação, sem a massa de salários, sem o consumo, sem as contribuições para a Previdência, seja do empregado, seja do patrão, sejam as contrapartidas. Ou seja, se o sistema não está rodando é porque a economia não roda. Veja bem, Jorge, nós não podemos entrar na cantilena de que a Previdência está em crise, né? Essa é a cantilena do neoliberalismo, do ajuste fiscal. Tem uma crise da Previdência, a Previdência vai quebrar, o Brasil vai quebrar se nada for feito. Isso é tudo mentira. Na verdade, a Previdência no Brasil é superavitária, ela não é deficitária no Brasil, ela está dentro da Seguridade Social. Tanto é que tem a DRU, sim, a desvinculação das receitas da União, do Fernando Henrique, ainda que está em vigor até hoje. Infelizmente, o Lula renovou, a Dilma não só renovou, como aumentou de 20% para 30% o saque da Previdência Social. Ela rouba, hoje o governo rouba, desde 95 até hoje, ele rouba, sequestra agora 30% do orçamento da Previdência Social. Que deveria compor a Previdência. Não tem crise nenhuma na Previdência. E tem a dívida ainda, tem a grande sonegação empresarial e dos governos que não pagam a dívida. Hoje já foi, teve uma CPI no Congresso Nacional dizendo isso que eu estou falando. Não tem crise nenhuma. Tem uma dívida monstruosa patronal de 450 bilhões de reais com a Previdência. Então a crise não é da Previdência, a crise é lá na dívida pública, é lá que tem que mexer, tem que fazer o que? Uma auditoria da dívida pública brasileira, porque o Brasil paga quase metade do seu orçamento. Hoje o orçamento gira em torno de 3 trilhões e 500 bilhões de reais, quase metade desse valor é destinado para pagamento de juros da dívida. Aí viabiliza o Brasil. É lá que está o X. Para esse não tem teto de gastos. Não tem teto, a PEC 5, a emenda 95 não mexe nisso e ninguém debate isso na grande imprensa. Só aqui que a gente tem a oportunidade de falar que é uma TV pública,
né, dos deputados aqui da Assembleia Legislativa. Agora, a Rede Globo não vai falar sobre isso, a Folha de São Paulo não aprofunda, o Estadão, a Veja, porque eles são a serviço dessa lógica que beneficia os banqueiros nacionais, internacionais, os rentistas e especuladores da dívida. Deputado, o senhor falou do suplício do trabalhador brasileiro e citou alguns setores do funcionalismo público, mas é importante dizer que o seu mandato está vigilante com algumas outras categorias que promovem aqui audiências, debates. Eu digo aqui que é com muita dor que o senhor recebe aqui funcionários demitidos, por exemplo, da Editora Abril ou da FINAC, ou seja, quando se fala de livros, eu acho que a dor é profunda, é dobrada no seu caso. É uma área, né, de cultura, de educação, enfim, mas nós acompanhamos e até organizei aqui uma audiência pública em apoio aos mais de 800 trabalhadores da Editora Abril. A Editora Abril fez uma demissão em massa de trabalhadores de comunicação, gráficos, jornalistas, pessoal todo de comunicação, e não pagou os direitos trabalhistas. É um calote trabalhista, a Editora Abril fez isso. Só que a família é bilionária, tem bilhões de dólares e não quis pagar nem 1% da sua riqueza das indenizações. Nós fizemos uma audiência pública aqui importante para ouvir os trabalhadores, o sindicato, e nós tivemos uma vitória importante, porque conseguimos, através do sindicato deles, dos jornalistas, reverter na justiça, né, que obrigou a demissão. As demissões. Algumas readmissões, né? E agora nós estamos acompanhando o caso aqui da FENAC, que foi comprada pela Cultura e demitiu vários dezenas de funcionários, também deu calote, não pagando as indenizações. Então, com a reforma trabalhista do Temer, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, então as empresas estão se sentindo à vontade agora, não só para demitir em massa e depois terceirizar tudo, precarizar as contratações, mas para dar calote também, não pagando mais nada, porque a reforma trabalhista enfraqueceu o poder dos trabalhadores. Justamente no momento de economia deprimida, exatamente, quando ele não tem muita escolha. Não, e fortaleceu o poder do sindicato, da justiça do trabalho. Então nós perdemos com a reforma trabalhista, né? Então tem que revogar. Por isso que nós defendemos a revogação, a anulação imediata da reforma trabalhista, da emenda 95, da lei da terceirização. Nós temos que revogar todo esse entulho que foi aprovado pelo criminoso governo Temer. De onde o senhor tira tanta energia do mandato, que esse mandato que se renova, já estamos caminhando para o momento final dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa, deputado, porque parece que há muita disposição da sua parte e os embates estão colocados aí e a população tem que ficar vigilante. O que o senhor diz para esse cidadão, o paulista e brasileiro? Primeiro que o nosso mandato ele é movido, né, pela força da sociedade, pelos movimentos, pelos lutadores e lutadoras sociais. É o nosso alimento, é o nosso oxigênio. Sem luta social, sem movimentação social, não teria sentido estar na Assembleia Legislativa. Então, eu estou aqui como um posto avançado dos trabalhadores para fazer a disputa, para avançar nas pautas dos trabalhadores de todas as categorias profissionais. É lógico que todos sabem do meu compromisso com a educação, sou professor, diretor de escola pública, então para nós a defesa dos profissionais da educação é sagrada, né? Sim. Mas nós abraçamos todas as outras causas também. Mas o importante agora, nesse momento, Jorge, de crise, de desesperança, é mobilização. Sim. É luta. As pessoas têm noção desse momento, da gravidade desse momento, deputado? Eu digo isso principalmente que parece que, mesmo em termos de educação, a gente verifica certos retrocessos. Parece que é uma tentativa até de apagamento da nossa memória, com muita dor também que os brasileiros viram um incêndio no Museu Nacional. Parece que os nossos valores, as nossas instituições estão em frangalhos, deputado. Estão, mas nós já enfrentamos na história do Brasil ditadura Vargas, Estado Novo, nós enfrentamos vários golpes e contragolpes, ditadura militar, governo Sarney, governo Collor. Sobrevivemos. E sobrevivemos com a mobilização do povo brasileiro. O povo também tem um limite, a população tem um limite dela. E ela vai começar a perceber também que também a ultradireita não é a solução, né? O que está acontecendo é a eleição do primeiro turno que essa elegeu, polarização, inclusive, e muito isso ódio. Não é a solução, ódio na política, perseguições. Tem espaço para isso, deputado? Tanto ódio reverberando, principalmente nas redes sociais, o senhor tem sentido isso, inclusive? Tem, porque tem muito fake news, as redes sociais estão sendo manipuladas hoje por grupos, né? Há uma operação de guerra no sentido de tentar produzir
um clima que não é real na sociedade. Sim. Né? Então, é importante que a população tenha senso crítico e analise com mais criticidade o que está acontecendo. Né? Tem muito fake news, muita notícia falsa na praça, principalmente no WhatsApp. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, e o Brasil tem jeito sim, e vai ser através do povo brasileiro, de muita mobilização. E o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa... Esse que vai até 14 de março e o próximo, inclusive. O próximo também. Nós vamos estar mais fortes ainda, porque foram 218.705 votos de luta. Não é artificial, não é voto de internet, não, de WhatsApp, não é algo passageiro. Tanto é que a nossa votação só cresce, nunca caiu, né? Prova do seu empenho, do seu trabalho aqui. Porque né? tem trabalho, tem luta e tem credibilidade. Nós só vamos avançar nesse sentido. Então, tem candidato que consegue lá, sei lá, 2 milhões de votos, mas é algo passageiro, um meteoro que passa. O nosso não, o nosso é sedimentado, é algo sério, é voto real, não é voto virtual. Parabéns e sucesso aí pelos 218.705 votos, deputado. Muito obrigado, Jorge. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi, deputado reeleito pelo pessoal neste Por Dentro da Política. Muito obrigado por sua audiência.